Pessoal, bom dia! Como é que vocês estão, gente? Sejam muito bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui, fico feliz. Eu acabei de atender, gente, primeira paciente hoje, foi um caso super interessante, aí eu acabei pensando também em fazer essa live para vocês, dando algumas dicas de relacionamento sobre conversa, diálogo, DR, discussão, coisas que as pessoas erram demais. Carol Assad, obrigado pelo presente, seja bem-vinda. Léo Cádia tá aqui, bom dia. Camayudes, não dá para entender esse nome não, mas seja bem-vindo. Sônia, bom dia. Silvia, bom dia. Silvia, que bom que você está aqui também. Pessoal, não esqueçam de dedinho na tela, tá? Curtindo a live para a gente subir o número de pessoas rapidinho. Isso é muito importante. Romoura, bom dia. Tem gente aqui falando que erra muito na conversa. Aí, ó, essa live já vai ser interessante para você. Angie, obrigado. Bom dia, seja bem-vinda. Eliude, como é que é? Eliude Souza, acho que é isso mesmo, né? Bom dia. Fala sobre início de relacionamento à distância. Falarei em uma outra oportunidade. Pode deixar, vou deixar aqui na lista para vocês, tá, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre os maiores erros cometidos quando a gente vai conversar com o parceiro ou com a parceira. Quando tem algum problema, a gente quer resolver uma coisa que não tá legal e a gente senta para ter aquele diálogo que geralmente acaba em briga, acaba em confusão e a gente não consegue resolver nada. Tem muitas pessoas, gente, que me procuram dentro de consulta por causa de um único motivo, que é assim: ela conversa, ela expõe, ela fala, ela mostra o que sente, mostra o que não tá bom, só que nunca resolve. Quando resolve, dura uma semana, duas no máximo, e depois o parceiro já tá fazendo tudo errado de novo. Só que, gente, isso também tem influência nossa. Aquele momento que a gente conversa não mostra um resultado e a pessoa continua fazendo o que está fazendo, muitas vezes a gente conversou de uma forma errada e a gente ativou coisas ruins no pensamento dessa pessoa acerca de nós. E por causa disso ela se fecha e ela não melhora, ela não progride. Mas a gente vai resolver isso hoje, tá bom? Depois fala sobre processo, como é que é? Possessão no relacionamento? Não entendi. Possessão? Possessão mesmo? Demoníaca? Não é minha área, não. Eu sou da área mais física, mais psicológica. Então, pessoal, nós vamos lá começar aqui com algumas coisas que são erradas. Eu vou falar alguns tópicos para vocês quando você vai conversar com alguém, tá bom? Coisas que vocês devem evitar. A primeira coisa é acusar o outro. Geralmente, quando a gente vai dialogar, a gente fala num sentido de mostrar o que o outro fez de errado. Então, eu costumo, por exemplo, falar assim: olha, você fez uma coisa que eu não gostei. A sua atitude me magoou. A postura que você está tendo está fazendo mal para a gente, ou você não consegue pensar no que você vai fazer. É tudo direcionado para o outro. Geralmente, as pessoas que erram nesse tópico, elas não falam delas, elas falam do que a pessoa fez, elas acusam, elas tentam fazer a pessoa entender que aquilo que ela fez está errado, só que falando do outro. Qual que é o problema disso, gente? Sempre que eu falo com uma pessoa, isso que você fez está errado, isso que você fez me fez mal, eu estou fazendo essa pessoa entrar em estado defensivo. Então, automaticamente, essa pessoa vai tentar se defender. Pode ser que ela esteja totalmente certa, pode ser que talvez aquilo foi simplesmente um mal entendido, mas ela vai se defender, ela vai ficar com raiva de você, aquela conversa vai ser chata, ela não vai conseguir ficar ali por muito tempo e com toda certeza ela vai te atacar, porque você está atacando-a. Então, a gente tem que tirar isso das conversas, gente, o quanto antes. O que seria legal? Eu falar do que eu sinto. Ou seja, se a pessoa fez uma grosseria comigo e eu me senti mal, ao invés de eu falar, nossa, como que você foi grossa comigo, que absurdo você falar comigo desse jeito, eu vou falar de mim. Falar, olha, eu me senti muito mal com a forma que você falou comigo. Eu entendo que talvez seja o seu jeito, mas isso pra mim não é aceitável, eu não estou acostumado com esse tipo de tratamento. Vocês percebem a diferença? Nesse ponto, gente, se a pessoa falar pra você, não, mas esse é meu jeito, você vai falar, sim, esse é seu jeito, eu te entendo. Só que pra mim não serve. Eu não tô te culpando, não tô falando que o seu jeito é inaceitável, nem nada disso, mas pra mim isso não condiz. Então, nesse momento, você consegue até tirar qualquer argumentação que a pessoa faça. Porque a pessoa vai argumentar, tentando se defender, mas você não está atacando. Então é fácil mostrar que você só está mostrando que pra você aquilo não é bom. Então a chance de você conseguir que a pessoa te ouça de uma forma tranquila e a chance de você conseguir um bom resultado é muito maior agindo dessa forma porque você não provoca o outro. Agora, quantos de vocês aqui já fizeram isso? Vocês já cometeram esse erro de tentar acusar o outro, de falar do outro e não falar tanto assim do que você sente? Sim ou não, gente? Digam aí, vamos participar. Quero ver se vocês já erraram nisso. As minhas pacientes geralmente erram muito. E é uma coisa muito natural. A gente tem que se esforçar uma quantidade boa para não errar, porque a gente tem um impulso, né, de falar que o outro está errado. Isso é uma coisa muito louca.
Cláudia, obrigado. Bom dia. Obrigado não, bom dia. Achei que você estava mandando presente. Aprendendo muito com você. Morgana, que bom. Rafa Coutinho, demais da conta. É, amor. Que isso, amor? Não foi tanto assim, não. Adriana, muito, ó, muita gente já errou nisso. E é uma coisa muito comum, mas a gente pode fazer algo melhor, para a gente conseguir não ter esses problemas. Gabi, obrigado pela rosa, que gentil. Um segundo erro extremamente grave na hora da conversa é se explicar demais. Exemplo, vamos supor que a pessoa que está comigo, ela fez uma coisa que eu odeio. E aí eu falo para essa pessoa, olha, eu não me senti bem com isso, eu já cumpro ali o primeiro tópico, eu não acuso a pessoa. Eu não me senti bem com isso, a forma que você age não está me fazendo feliz, eu não estou conseguindo conviver num relacionamento de forma saudável. E aí, eu já falei o ponto que eu não gostei. Se eu ficar me explicando muito, isso vai dar errado. Por exemplo, eu não gosto disso porque lá na minha infância eu tive traumas e isso faz eu relembrar isso tudo, faz com que eu sinta que você não me ama. É por isso que eu quero que você mude. Você começa a argumentar para que essa pessoa te entenda. Gente, a gente ser entendido e compreendido é uma coisa muito boa, só que nem sempre vai acontecer. Raramente isso vai acontecer quando um tem uma visão diferente do outro. Então eu preciso entender que o foco principal não é a pessoa me entender, é a pessoa me respeitar. É a primeira coisa que eu preciso. Então eu preciso que essa pessoa faça as modificações para que eu fique confortável dentro do relacionamento. Depois disso, que ela estiver bem, aí ela vai ter chance de entender, ou não, mas ela vai fazer por mim aquilo que é preciso, e é isso que é fundamental. Então não fiquem explicando demais, porque quando você explica muito, uma conversa que poderia ter 5 minutos, ela vai para meia hora, 40 minutos, fica cansativo, fica desgastante, os dois ali já estão loucos para acabar, principalmente a pessoa que está ouvindo, e é algo que, se for repetitivo, vai ficar pesado, vai deixar o relacionamento extremamente chato e a pessoa vai começar a perder a vontade de estar com você. Cuidado com isso. Bom dia, doutor. Mas sim, parece que os homens gostam sim de quem não os valorizam. Jéssica, é porque a comparação que a gente faz geralmente não é com os homens mais seletos, é com a maioria. E, honestamente, a maioria dos homens tem algum tipo de insegurança, bem como a maioria das mulheres tem algum tipo de carência ou insegurança também, isso é normal. Só que eu não posso me basear na maioria. Então, Jéssica, se eu, por exemplo, estou com uma pessoa, não valorizo e essa pessoa gosta de mim, eu preciso ter o discernimento de entender que o problema está nessa pessoa, porque essa pessoa não tem ali o amor próprio que deveria. Então, cabe a mim escolher uma outra pessoa mais digna de estar do meu lado. Consegue entender? Então, o fato de eu fazer várias vezes uma coisa e dar certo não significa que todo o gênero masculino goste disso. Não significa mesmo. E o problema de você se acostumar com isso é que quando você sair com um cara realmente incrível, um cara que se trabalha, um cara que evolui, esse cara não vai conseguir ficar assim no relacionamento. Ele vai descartar rapidamente e sem se sentir mal. Então, assim, a gente precisa trabalhar essas coisas. E isso vale para homem e para mulher, tá? Guilherme, obrigado pela rosa, agradeço, que gentil. Bom, então, esse é o segundo erro. Agora a gente vai para o nosso terceiro. Daqui a pouco eu vou responder perguntas, tá, pessoal? As perguntas que fogem muito do tema, eu vou responder depois que eu encerrar o tema. Terceiro erro é você usar a conversa como uma forma de aliviar a tensão. Então, geralmente, a gente quer desabafar, a gente quer tirar aquela pressão interna, a gente quer aliviar da ansiedade. Então, eu tô com raiva, eu tô me sentindo explosivo, eu tô tremendo e eu quero conversar, eu quero falar. No momento que eu falo, eu estou basicamente usando essa pessoa como saco de pancada. Eu estou usando ela como um recipiente de frustração, por mais que a minha voz seja tranquila. Então o problema não é só você gritar, você xingar, não. O fato de você estar ali desabafando já é um problema em si. É legal a gente cuidar das nossas próprias dores. Então entende que se uma pessoa me fizer mal, se uma pessoa fizer uma grosseria comigo e eu ficar chateado, a grosseria é culpa da pessoa, mas a minha chateação é culpa minha. Então a minha chateação ela poderia não acontecer se eu já tivesse me fortalecido, ou eu posso deixar passar antes de conversar com essa pessoa, porque senão eu vou estar cometendo outro erro. Então é muito legal eu me tranquilizar primeiro. Eu me tranquilizo, eu penso nas coisas que eu quero falar, eu pondero se vale a pena e depois eu converso. Porque a conversa ela tem que ter o objetivo único de resolver o problema e não de atacar o outro. Guilherme, obrigado. Então é muito interessante eu entender que no momento que eu estou conversando com uma pessoa, se eu focar em atacar, o problema fica de lado. E aí acontece aquilo que é típico. Vocês conversam por meia hora, 50 minutos, dá aquela tensão enorme, não resolve nada, vai para a cama, fica bem de novo, sem resolver o problema. E aí daqui a pouco acontece. Então a gente acaba dando brechas para que a pessoa continue sendo ruim para nós. E aí depois, provavelmente, a gente fala que a gente
talvez não está com uma pessoa que sabe se relacionar. Mas a gente também não ajuda. E isso é importante. A gente guiar o relacionamento é uma coisa muito importante. Bom dia, você tem o rosto bem harmonizado. Agradeço o carinho, apesar de que meu olho é um pouquinho caído, mas tudo bem. Próximo tópico aqui que é muito interessante. Ó. Não determinar objetivamente o problema. Esse é um erro muito cometido pelas mulheres. Incrivelmente. Gente, geralmente as mulheres elas falam do problema e elas querem que o cara entenda, mas elas não falam exatamente o que está errado. Isso não pode acontecer. Porque se você não fala, você está contando com a sorte do cara entender. Se o cara tiver uma percepção boa, talvez ele entenda. Mas e se ele não tiver? E se ele tiver, mas a forma dele de amar for diferente da sua? Por exemplo, você gosta muito de carinho, de afeto. E o cara também. Só que a forma dele de dar carinho é te mandando mensagem quando ele está longe. E a forma sua de dar carinho é ficando junto, abraçado. E aí você fala que está sentindo falta de carinho. Esse cara não vai entender, ele vai começar a te mandar mais mensagem, por exemplo, ele vai te mandar coisas românticas, mas você está sentindo falta de contato físico. Então, por isso, você precisa, primeiro, ter o entendimento do que você quer, ter o autoconhecimento para saber o que você precisa e depois comunicar a essa pessoa. Relacionamento, gente, é parceria. É tipo parceria de uma empresa. Se eu faço parceria entre a My Mentor e outra empresa, eu tenho que falar objetivamente o que eu espero dessa empresa. Mesma coisa com relacionamento. Se a pessoa não está me dando carinho e eu estou sentindo falta e eu vou falar, não basta falar que essa pessoa não está sendo boa. Eu preciso falar para ela que eu não estou me sentindo bem e que eu preciso que ela passe mais tempo comigo, ou que ela mande mais mensagens, ou o que quer que seja. Mas é importante que a pessoa consiga até escrever, se for preciso, o que ela tem que fazer, de tão óbvia e de tão objetiva que você vai ser. Assim você evita problema, resolve seu problema mais rápido e você não se torna uma pessoa tóxica dentro do relacionamento. Saudades, fazia tempo que eu não via você por aqui, sou sua fã. Ilma, estado do Amapá. Ilma, seja muito bem-vinda, que bom te ter de volta. Espero que você volte muito mais vezes aqui. Próximo tópico, pessoal, muito importante também. Não colocar uma consequência para o outro. Isso aqui é um erro de quem ama demais. Geralmente as pessoas elas acabam colocando ali uma tentativa de influenciar através da empatia. Eu quero que o outro entenda e que faça por mim. Só isso. Só que às vezes o outro até entende que é importante para você, mas aquilo não é uma coisa que faz parte do jeito dessa pessoa agir. Ó, passando um carro de som aqui. Vou esperar passar, tá, pessoal? Tá muito alto. Então, a gente vai notar que às vezes isso não vai funcionar. Então, o que eu preciso? Eu preciso mostrar para essa pessoa que se ela não fizer o que eu quero, isso trará também consequências para ela. Exemplo disso. A pessoa foi grossa e me maltratou. Então, ok, eu fiquei chateado, beleza, mas qual consequência isso traz para ela? Ela precisa ver isso. Ela precisa perceber que se continuar agindo assim, o meu sentimento de admiração vai acabar. Ela precisa ver que eu vejo isso de uma forma imatura. Ela precisa perceber que quando ela age dessa forma, ela não está me rebaixando, ela está se rebaixando, porque ela está sendo grossa e uma pessoa mal educada. Então eu preciso mostrar essa consequência para que a pessoa perceba o que ela está perdendo. Ela está perdendo minha admiração, está perdendo meu amor, está perdendo a vontade que eu tenho de cuidar dela. Fazendo isso, você ativa o lado egoísta da pessoa e ela muda. Só que ela muda por ela. Então é uma mudança genuína. Porque ela muda porque ela quer, de verdade, não só porque você está pedindo. Logo, não vai ser uma coisa passageira. E esse é um outro erro que muitas pessoas cometem, tá, gente? Geralmente nas consultas aqui, quando as pessoas contam os problemas, tem muitos erros assim. Erros de estratégia mesmo, que daria para você resolver com uma simples conversa bem estruturada. A mensagem da Morgana. Doutor, eu sofri tanto no relacionamento que hoje não consigo me relacionar com ninguém. Criei medo. Seria interessante você vir se consultar, Morgana. Porque eu atendo muitas pessoas assim e isso bloqueia demais a sua vida, bloqueia a sua felicidade. É interessante você curar essa dependência, tá bom? Edvânia, que bom que você gosta das minhas lives. Fico feliz. Será que cobrar demais não faz ele desistir? Faz. Só que o que eu estou falando aqui não é para você cobrar demais, não. Gente, essa live não é sobre isso. Essa live é sobre aquelas coisas que são inadmissíveis. Por exemplo, uma grosseria com você, te tratar mal, faltar com respeito, coisas assim. Tipo uma forma de carinho que você precisa muito e não está tendo. Agora, se você cobrar demais, obviamente a pessoa vai desistir. Ninguém aguenta um relacionamento com tanta tensão. Essas coisas devem ser usadas só para coisas extremamente fundamentais. O que é resto, deixa para lá. Porque senão o relacionamento fica pesado. Vamos ver... Bom dia, doutor. Descobri o passado da minha namorada ontem e está sendo difícil lidar com a situação. Guilherme, acredito. Só que se ela não te traiu, se ela não fez nada de ruim com você no relacionamento atual,
O fato de você ficar mal pelo passado dela vai fazer com que você a trate diferente e talvez ela perca o interesse por você. Então a gente tem que trabalhar agora a sua força emocional, tá bom? Todos nós temos passado e às vezes a gente realmente não gosta, mas faz parte, é passado, não é o momento atual. Última coisa, gente, que faz um estrago muito grande quando você conversa com alguém. Não cumprir o que você disse que faria, ou voltar atrás. Isso aqui é um erro que as pessoas cometem, às vezes porque falam que gostam, mas tem dependência, tem fraqueza envolvida. Então a gente vai notar o seguinte, se eu falo para a pessoa assim, olha, se você me tratar com grosseria de novo, eu nunca mais vou sair com você. E eu saio, essa pessoa para de me respeitar. Se eu falo com a pessoa, olha, eu vou terminar se você me trair. A pessoa trai e eu continuo. Ela para de me respeitar. Então, a cada vez que você quebra a sua palavra, essa pessoa te vê como uma pessoa fraca. Essa pessoa te vê, muitas vezes, como uma pessoa sem iniciativa, que não sabe o que é. E, nesse caso, é você que está estragando o relacionamento. É você que está sendo a pessoa ruim. Porque você poderia fazer uma coisa para melhorar e não está fazendo. Então, a pessoa fica só blefando, igual a Arlequina está falando aqui. Geralmente as pessoas acham que isso vai resolver, só que, gente, piora demais. Se for para você falar uma coisa que você não vai fazer, nem fala, porque senão essa pessoa vai parar de te respeitar. Fala outra coisa que você consegue fazer. Ou então para de reclamar sobre isso, porque aí você aceita a pessoa do jeito que é e, infelizmente, segue a sua vida. Mas para você ter o que você quer, você precisa ter uma postura forte, tá bom? Isso é fundamental. Gente, live aberta a perguntas, tá bom? Se vocês quiserem enviar perguntas agora, vai ser um prazer enorme responder vocês um pouquinho. Eu tenho consulta daqui a pouco, mas antes disso, dá pra gente bater um papo. Ana Bittencourt, falar que gosta é errado? De forma alguma, Ana. Falar que gosta exageradamente é errado? Falar que gosta para uma pessoa que você, talvez assim, não tem nenhum contexto apropriado, seria ruim, seria pouco estratégico. Mas quando você gosta e a pessoa gosta, está sendo recíproco, é até bom que você fale. Então a questão não é o falar, a questão é o contexto ao qual isso é inserido. Se eu falo que eu amo uma pessoa que eu acabei de conhecer, essa pessoa vai achar que eu sou desesperado, entende? E talvez eu já amo, mas não é o momento para falar disso. Por isso que eu preciso pensar e ponderar sobre essas coisas. Pessoal, mandem perguntas, mandem dúvidas. Outra coisa importante, tem muitas pessoas que vão fazer consulta comigo e querem fazer terapia. E aí algumas pessoas, elas já investem na terapia logo de cara, outras já investem na mentoria e outras, infelizmente, não têm condições de fazer e acabam ficando sem opções. Por causa disso, a gente criou para vocês uma terapia básica, tá? Uma terapia bem mais em conta para pessoas assalariadas, para pessoas que estão endividadas, porque essas pessoas precisam de ajuda também. E a Maimento, a gente está crescendo demais, a gente está atendendo muitas pessoas fora do país, então é uma forma de devolver para vocês essa ajuda, esse crescimento que vocês dão para nós. Então assim, se você não pode investir muito dinheiro, mas quer se tratar comigo da mesma forma, agora a gente tem as consultas básicas, a gente tem ali as terapias básicas feitas por áudio, mas você vai pagar bem menos, tá bom? E vai conversar comigo do mesmo jeito. Então, se quiserem, agendem a avaliação inicial de vocês para a gente conversar. Mensagem da Alves, Isabela Alves. Fala sobre quem namora, ir sem o parceiro às festas e baladas. Isabela, isso depende do relacionamento. Porque dentro de um casal, a gente vai perceber que cada pessoa tem ali uma convicção. Se eu entendo que é normal ir para a festa e se a minha namorada entende que também é normal ir para a festa, não tem problema algum, porque os dois concordam. Então não existe certo e errado, existe certo e errado para o casal, entende? Se você concorda e seu parceiro concorda, ótimo, vocês vão ficar felizes. Agora, se um dos dois discordar, isso não vai dar certo. Se um dos dois discordar, isso vai tender a gerar muita ansiedade, vai dar briga, vai dar discussão, e a gente vai perceber que se ninguém quiser ceder, o melhor vai ser terminar. Então a única coisa que determina se isso é certo ou errado é o casal em questão. Mensagem da Flávia, andei por 2 horas e ele ainda me xingou quando fui reclamar. Larguei, fiz certo? Não, entendi, andou por 2 horas? Onde? Tá muito vago, por quê? Entende? Não dá para notar de fato o que aconteceu aqui. Preciso de mais informação. Ele terminou comigo e se arrependeu, está tentando voltar de todo jeito. Devo aceitar? Só pelo fato dele se arrepender, não, Val. Porque, poxa, a pessoa terminou, se arrependeu. Ok, mas beleza, aí você volta. E ele pode terminar com você de novo do nada, né? Então a questão é, você precisa colocar condições. Coisas que são fundamentais para que ele sinta que está pagando um preço para estar com você. E aí ele vai te valorizar mais. Se você precisar de estratégias assim, eu trabalho muito com Reconquista em consulta, tá? Qualquer coisa, estou aqui. Como saber se estou em um relacionamento abusivo?
se faz você ser menor do que você é, se bloqueia a sua evolução, se faz você duvidar da sua capacidade, se quebra os seus valores ou te influencia a quebrá-los, se te força a viver uma coisa diferente daquilo que você quer, é abusivo. Simples e objetivo. Tem algum tipo de coisa que não é legal aceitar em uma relação? Tem, aquelas coisas que não condizem com seus valores. Agora, gente, quando condiz, qualquer coisa é aceitável. Então não tem nada que seja errado. Por exemplo, um casal X pode pensar que é errado fazer sexo a três. Só que o casal Y acha que não. Então não importa o que o casal X pensa, importa o que o casal Y pensa, porque é ele que vai fazer. Então o que importa, gente, é o que eu penso dentro do meu relacionamento e não o que as pessoas de fora pensam, tá bom? Nem o profissional. Então eu vou guiar, por exemplo, os meus pacientes não com aquilo que é de fato a minha visão, mas de acordo com o melhor da visão dele. Então eu preciso entender a visão do meu paciente, entender os valores dele para que eu guie o relacionamento dele de uma forma saudável e prepará-lo para que ele não se deixe afetar pelas pessoas externas. Isso é fundamental, muito fundamental. Quando no relacionamento você não dialoga com o marido, e ele silencia e não fala nada, como fazer? Se ele não fala nada, ele não quer dialogar, Raquel. Então, para o diálogo, faz um posicionamento, porque aí não precisa nem responder, tá bom? Posicionamento bem estruturado, gente, precisa ser elaborado. Vocês conseguem todas as informações no site da My Mentor, tá bom? Entra aqui no TikTok, vai em cards, e depois você vai lá no card de posicionamento ou posicionamentos prontos. Esse card é R$ 9,99. É um valor simbólico só para não falar que está de graça, mas é de graça. E tem vários cards lá, tá bom? Como falo vulneravelmente que quero atenção e carinho em momento de tristeza e solidão? Fala de uma forma que dê um teor engraçado, um teor de comédia, para ele rir um pouquinho e ele se sentir à vontade. Se você falar assim, nossa amor, você não está me dando carinho hoje, ou nossa amor, estou sentindo tanta falta de carinho, você está distante, isso tende a ficar um pouco chato. Então brinca, por exemplo, fala para ele assim, amor, como é que eu faço para renovar o meu pacote de carinho com você? Porque venceu e eu tô precisando. Ou você, tipo assim, igual a Rafa faz direto. Às vezes eu tô na bancada e eu tô com os braços apoiados na bancada, ela vem, enfia a cabeça por baixo e sobe aqui. Na hora eu começo a rir. Não dá para não dar carinho. Então você tem que se colocar numa postura frágil, mas numa postura divertida, para não parecer algo tenso. Aí você consegue o que você quer. Relacionamento à distância por motivo do trabalho. Como lidar com a desconfiança? A desconfiança não está no relacionamento à distância, está em você. Se você trabalhar a sua segurança pessoal, você não vai se sentir desconfiada nem se seu parceiro viajar. Claro que existem ressalvas. Se essa pessoa estiver te dando motivo para desconfiar, é outra coisa. Mas aí essa pessoa não merece estar na sua vida. Então é interessante trabalhar sua força emocional. Você consegue isso, Sandy, ou fazendo consulta e terapia comigo, ou mentoria, ou então fazendo o meu treinamento Mentalidade Alfa, Poder da Frieza, que trabalha puramente ali a força emocional. E tá tudo no meu site, tá bom? Entra no site, lá tem todas as informações, e depois você clica em Entra em Contato, que aí você conversa com a Rafa e agenda o seu horário ou compra o seu curso. Eu fiquei com alguns problemas por conta desse relacionamento tóxico, depressão e ansiedade. Arlequina, então venha se consultar pra gente curar isso. Mensagem da Cristiane. A pessoa pode... Como é que é? A pessoa pede para tentarmos algo. Quando pergunto tipo o que, ela não responde. O que faço? Cristiane, pergunte de novo. O que você quer tentar? Porque eu não estou entendendo. Você fala comigo em meias palavras, tentar algo, mas você quer tentar o quê? Você quer só ficar? Você quer namorar? Fala abertamente o que você quer. Porque essa pessoa se sente até um pouco mal por causa da forma que você está vendo o jeito dela agir. Ela se sente um pouco inferior, ela se sente um pouco imatura e aí ela fala. E se ela não falar, você fala que então prefere deixar isso para lá, porque você precisa de uma comunicação clara. Ele não gosta de conversar e não deixa claro como mudar isso. Vivian, olha, sinceramente, Vivian, eu também não gosto de conversar. De conversar para resolver problema, não. Sabe por quê? Vou explicar para você. Existem características diferentes. Por exemplo, eu adoro conversar assuntos que façam a gente evoluir com a Rafa. Adoro conversar coisas agradáveis, adoro bater papo o dia inteiro se for um assunto leve. Só que quando é um conflito entre nós dois, eu não gosto. Porque se tem um conflito é porque tem visão diferente. Eu vejo de uma forma, ela vê de outra. Se a gente conversar, a gente vai argumentar. Então eu mostro o meu ponto de vista, ela mostra o ponto dela, até que um dos dois convença o outro. Até que um dos dois ganhe, por assim dizer. Então no momento que eu a convenço, ela vai ficar frustrada, porque ela tem um ponto de vista diferente. E ela só está sendo convencida porque ela não tem mais argumentos. No momento que ela me convence, eu fico frustrado.
Porque aí eu vou ter que fazer o que ela quer, não porque eu acho que eu devo, mas porque eu não tenho mais como argumentar. Então isso vira um peso nas minhas costas. Por isso que quando a gente tem um conflito contra o outro, a gente precisa de posicionamento. Então, gente, vamos supor que a Rafa quer mais carinho. Ela não precisa que eu entenda o porquê. Ela precisa que eu dê mais carinho. Então basta que ela fale, amor, por exemplo, eu não estou satisfeita com o tanto de carinho que estou recebendo de você. Você era mais carinhoso, ultimamente você não está sendo, e isso está me deixando muito mal. Eu entendo que esse é o seu jeito, mas eu estou ficando realmente muito incomodada. Se você não me der mais carinho, eu sinto que a minha admiração por você vai diminuindo e o relacionamento vai se desgastar. Ponto. Ou seja, ela não tentou me convencer, ela não pediu, ela não falou nada, ela só me informou e informou a consequência. Então, a partir desse momento, se eu quero manter o relacionamento, eu vou dar mais carinho, porque eu quero. Então, ninguém fica frustrado. Não tem nada mais chato, gente, do que conversas longas e repetitivas sobre problemas. É muito cansativo. Como lidar com o marido que bebe muito e deixa a bebida pela família? Já conversei várias vezes. Deixa a bebida pela família? Não entendi. Mas, se está prejudicando o relacionamento, não importa qual o vício, qual o motivo. Ou a pessoa muda, ou você separa. Se você não separar, você vai ter ansiedade. E aí você vai ter que lidar com a ansiedade. De qualquer forma, fazer uma consulta é sempre uma boa pegada para a gente conseguir entender o contexto inicial. Ontem eu fiz uma consulta com uma cliente de 1h20 de duração. A gente analisou tudo. Tudo na vida dela para não deixar brecha. E agora ela sabe o que ela tem que fazer e é só colocar em prática. Ajuda muito. Mensagem da Alves. O que acha de quem namora e vai... Ah, não, isso que eu já respondi, hein? Como se desligar de uma pessoa que só te machuca trabalhando as suas dependências emocionais, Edvânia? Se você está com uma pessoa que te faz mal, tem alguma coisa que essa pessoa te faz de bom, por exemplo, te proporciona um relacionamento e você precisa estar com alguém porque você tem dependência e insegurança e por causa disso você aceita. Então quebrar a sua insegurança, quebrar a sua dependência nesse caso, é a chave para sair disso. Mas tem que descobrir primeiro do que você depende. Quando você tem dificuldade em falar que gosta, é frio, o que fazer? Ju, se você sabe que você tem a dificuldade, mas você sabe que precisa, faça. Sabe uma coisa que eu tenho muita dificuldade, Ju? Eu tenho dificuldade enorme de estudar. Eu sempre tive. E para mim é muito pesado sentar e ler. Só que eu tenho eu adoro saber que eu fiquei mais inteligente. Eu adoro saber que eu consigo resolver um problema hoje que eu não conseguia ontem. Eu adoro ganhar mais dinheiro. Então eu entendo que eu preciso estudar apesar de qualquer coisa. Então eu estudo, entende? Então é muito difícil, às vezes, a gente ter tudo o que a gente quer de uma forma prazerosa. Se você sabe que para você é difícil, mas você tem que fazer, faça. Não importa se é difícil. Fala que você gosta, manda uma mensagem, porque a mensagem talvez facilite um pouco, mas faça. A gente não pode... A gente pode, na verdade, assim, a gente pode querer coisas prazerosas, mas é muito perigoso querer coisas prazerosas o tempo todo. Então, às vezes, eu vou ter que me confrontar com aquilo que me faz mal, porque aquilo que me faz mal hoje é bom para o meu futuro. Entende? Aquilo que tira o meu prazer vai me fazer crescer em alguns casos. Por isso é importante. Nós sempre brigamos, ele fica de marra, mas não vai embora. Fatinha, a questão é, vocês brigam, ele fica de marra, mas não vai embora. E a sua decisão? Você quer que ele vá embora? Porque se você quer, mande-o embora. Não adianta esperar que ele decida. Você quer que ele fique? Então se posicione para que ele mude. E se ele não mudar, mande-o embora. Então a gente não pode esperar do outro, gente. Essa coisa de que o outro tem que ter atitude é para coisas que dizem respeito à vida do outro. Para coisas que dizem respeito à minha vida, a atitude tem que ser minha. Porque senão eu não vou ter o que eu quero. Eu quero o tratamento, preciso muito. Será um prazer enorme. Selma, venha se consultar comigo, Selma. Manda mensagem lá no meu Insta, Hugo Costa PSI. Ou entra no meu site e entra em contato. Mensagem da Arlequina. Minha pergunta é, o que posso tomar para a ansiedade? A minha é aquela que parece que estou infartando. Você precisa se consultar primeiro, tá bom? É muito arriscado falar toma isso ou toma aquilo, nem seria prudente. Então é legal você se consultar porque às vezes você nem precisa tomar nada. Vou falar diretamente, às vezes é só fraqueza emocional. Isso é bom, sabe por quê? Porque se for só fraqueza emocional, com o trabalho de força emocional isso acaba. E, gente, grande parte das pessoas que tomam remédio não precisam, tá bom? Geralmente as pessoas tomam sem necessidade. Isso é muito louco. E como agenda? No Instagram, Hugo Costa PSI, tá bom? Manda mensagem no direct. Quando você tem dificuldade, essa que eu já li também, ele faz questão de demonstração de amor, mas não faz o mesmo. Sinto falta de reciprocidade, comunique. Fala pra ele, olha, eu entendo que você faz questão disso, mas se você não fizer por mim também não tem como. Eu não vou fazer por você uma coisa que só eu faço. Mas comunique objetivamente, fala. A gente, dentro de um relacionamento, a gente tem uma tendência a falar muito do que a gente sente.
né? Eu fiquei mal, eu te amo, eu tô chateado, eu adoro estar com você, mas a gente tem dificuldade de falar do que a gente quer. Eu quero mais carinho, eu quero mais atenção, a sua postura não tá legal. A gente precisa inverter isso, falar menos do que sente, mais do que quer. O que leva uma pessoa a trair e depois, quase 4 anos, ela começa a surtar porque você arrumou um namorado. Na maioria das vezes, insegurança, Mariana. Mas depende, varia de pessoa para pessoa. Só que de qualquer forma, se essa pessoa está surtando, bloqueia, fala com ela, ó, eu vou te bloquear e se você mandar mais mensagem, eu te denuncio por perseguição, porque isso é inadmissível. Qual o conselho que você dá para uma pessoa que já errou várias vezes e ele não mudou? Que essa pessoa ou vai mudar ou vai se foder grandemente. Então a questão é simplesmente decidir. É tipo, gente, por exemplo, quando eu tinha 18 anos, eu não me sentia bom bastante, sabe? Eu não estudava direito, eu ficava o dia inteiro jogando, eu tinha uma vida muito medíocre. E aí, isso pra mim não estava bom. O que eu entendi? Que ou eu mudava, eu aceitava a dor que eu tinha que passar, ou eu ia me fuder a vida inteira. Então, eu acabei nessa época vendendo videogame, estudando o dia inteiro, durante muito tempo, até conseguir chegar no ponto que eu tô. Então, assim, a gente tem que fazer sacrifícios. E se eu não quiser fazer sacrifício, sou eu que vou me ferrar com isso. Então, é interessante a gente se motivar pelo medo de não ser o que eu quero, pelo medo de não ter orgulho do que eu posso me tornar, pelo medo de talvez não viver a vida que eu quero viver, porque isso faz a gente fazer aquilo que a gente também não quer fazer. Tenho um relacionamento virtual com um homem que foge de DR. Se ele erra, ele não pede desculpas. DR é horrível, Rosana, não tenha DR, tá bom? Nunca. DR não ajuda, DR não é bom. Discutir relacionamento só vai levar o relacionamento pro buraco. Se você está com um problema, se posicione de uma forma firme. Só que, gente, posicionamento é muito mais complexo do que parece. A gente acha que se posicionar é assumir uma posição, e não é só isso. Se posicionar é assumir uma posição, colocar uma consequência caso isso não seja cumprido, determinar um prazo, manter a minha palavra. Então é toda uma estratégia para que a pessoa entenda que ela não vai estar comigo apesar de qualquer coisa. Então aí você aumenta o seu valor. Só que para isso você tem que ter força, porque se essa pessoa não te respeitar, você tem que terminar, entende? Então, assim, nem todo mundo está preparado para fazer posicionamento. Se você não estiver, é importante se trabalhar primeiro. Caramba, que monte de mensagem. O que você acha das mulheres pedirem um homem em namoro? Não vejo problema, não. Desde que essa mulher ela entenda que isso por si só, talvez para alguns homens pode afetar. Então ela tem que analisar primeiro o homem que ela tá bom? Porque tem homem que não se importa, mas tem homem que não vai gostar disso. Girleide, obrigado, agradeço. Oi, preciso falar com você sobre um remédio, olazapina. Se deixar de tomar, vai ter problema. Venha se consultar, conversaremos. Dayana, o tempo que ele tem fora do serviço e fica bebendo. Como é que é? O tempo que ele tem fora do serviço é ficar bebendo? E não tem limite, o que faço? Não aguento mais. Se toda hora que ele está de folga, ele está bebendo, te faz mal, para que você está com ele, Dayana? É uma pergunta muito interessante, porque às vezes a gente está num relacionamento que está totalmente falido. E a gente continua. Poxa, por quê? Por que eu continuo? Por que eu não termino? Essas perguntas te levam, obviamente, às respostas. Então você vai descobrir, poxa, eu não termino porque eu tenho medo de ficar sozinho. Eu não termino porque eu tenho medo de perder minha relação. E aí você tem um direcionamento sobre o que você deve fazer. Mas tem que se perguntar. Como ter um diálogo saudável? Pois sempre tento conversar quando brigamos, mas é muito difícil. Essa live foi toda sobre isso. No começo eu falei sobre todos os tópicos importantes. Se você estava aqui na live, é só seguir isso que vai dar certo, tá bom? Essa reflexão é muito importante. Precisamos comunicar. Sim, precisamos, Josiane. Às vezes a gente não comunica. É impressionante. Responde a mim, Hugo, por favor. Manda de novo. Eu não vi, não. Doutor, por favor, me responde. Manda de novo também. Bom dia, Hugo. Bom dia. E quando o cara muda, mas você ainda está machucada, acredita que podemos viver assim, que possamos viver assim? Acredito. Alguns clientes meus vivem. Só que viver assim não é uma coisa constante. Você está machucada e feridas se curam. Então, se esse cara de fato mudou mesmo, você vai se curar. Agora, se ele não mudou, se é uma coisa paliativa, você vai se ferir de novo. Então, a questão é, você tem que avaliar se ele mudou e você tem que estar disposta a sentir essa dor durante um período, até que ela se cure. E ele tem que entender que durante um período também você vai estar machucado e não vai ser a mesma coisa que você era antes. Se tiver essas 3 coisas, aí você consegue, tá bom? Tem que ter essas 3 coisas, isso é fundamental. Não dá pra ficar sem. Como fazer alguém se movimentar no relacionamento porque está acomodado? Rose, depende desse comodismo, né? Por exemplo, o cara parou de trabalhar, o cara parou de cuidar de você,
Porque cada coisa tem um porquê. Por exemplo, o cara não está se importando em trabalhar. Um posicionamento resolve. O cara não está cuidando de você, tem que avaliar as suas ações também, porque talvez você não está gerando admiração. Talvez você está achando aquela pessoa tão repetitiva que o cara não está aguentando mais ficar do seu lado. Então existem ali necessidades de observação antes de falar o que deve fazer. Por isso, gente, que algumas perguntas não podem ser respondidas sem consulta, porque vai do seu caso, entende? Então, no seu contexto, pelo menos, é fundamental que você consulte. Como fazer? Ah, não, isso que eu já vi. Você ajuda muita gente que não tem condições de fazer uma consulta. Que bom que você consegue perceber isso. Eu agradeço o carinho. É bom fazer live com vocês. E quando o namorado dá um oi para uma mulher no Facebook, mas ele disse que não vai mais fazer isso. Ana, a questão é, Ana, esse oi, porque esse oi é complicado. Por que esse cara deu esse oi? Ele queria conversar, ele queria ficar, ele te falou, ele falou abertamente? Então você vai perceber que é uma coisa que você não vai ter total certeza. Ele falou que não vai fazer de novo, mas pode fazer, pode não fazer. Ele falou que talvez não tinha nada a ver, mas talvez ele estava querendo te trair. A gente não vai ter certeza. A questão é mais importante agora você não tocar no assunto e observar. Porque se você tocar no assunto demais e ele quiser fazer, ele vai fazer escondido. Se você não tocar no assunto e observar, talvez você descubra alguma coisa que faça você querer terminar. Friendzone em namoro à distância. Socorro, Pamela, namoro à distância acontece isso com muita frequência. E é muito difícil de sair, tá bom, Pamela? Mas dá pra sair. Só que tem que ser o quanto antes. Se você esperar demais, talvez não dê. Então venha se consultar rapidamente, com urgência. O que fazer quando a pessoa é grossa, temperamental, tem tratamento? Tem sim. Girleide, tem tratamento e tem educação. É uma coisa que dá para desenvolver também com uma certa forçação de barra, no sentido de fazer a pessoa se sentir mal com isso. Mas exige a postura certa de você. Dar um tempo pode ser uma boa ideia quando o problema não é o relacionamento e sim pessoal? Não. Não porque, por exemplo, se eu não consigo lidar com os meus problemas pessoais e manter um relacionamento, eu não transmito segurança para a pessoa que está comigo. A qualquer momento que eu tiver um problema pessoal, eu vou querer dar um tempo na relação, entende? Então não tem por que dar um tempo. Você vai falar com essa pessoa, olha, eu tô com a minha vida muito corrida, tô com tal problema, essa semana não dá pra gente encontrar porque tá muito apertado. A gente não tá dando um tempo, a gente só não vai encontrar porque tá apertado. Mas vocês estão namorando do mesmo jeito, resolve seus problemas, continua a relação. Agora, o problema é que se você fala, vamos dar um tempo, vamos dar uma pausa no relacionamento, isso já gera tensão, a pessoa fica preocupada, a preocupação dela afeta nos seus problemas pessoais, que você não vai conseguir resolver direito, essa pessoa pode ficar com outra pessoa porque vocês não estão namorando. Então, assim, é um monte de merda que pode acontecer. É mais interessante não dar tempo. E tem gente que fala, algo, mas eu dei tempo e deu certo. Claro, às vezes vai acontecer. Só que quando a gente olha pelo que tem maior chance de acontecer, a gente consegue perceber que não é interessante. Bom dia, fui muito machucada porque os filhos do marido me desrespeitam. Ele sempre fica contra mim. Emily, é você que tem que exigir o respeito. Poxa, o filho te desrespeita. Corta eles da sua vida. Para de conversar, mantém uma distância. Fala que isso é inaceitável, que se continuar acontecendo você vai se separar. Mas se você permite continuar nessa situação, isso não vai funcionar. Mas não vai mesmo. Dicas para confiar, nunca descobrir nada. Não, peraí. Dicas para confiar, nunca descobri nada. Mas ele já traiu as outras namoradas. Adriana, você parou para pensar que ele teve um primeiro namoro? E nesse primeiro namoro, ele nunca tinha traído ninguém, mas ele traiu? Ou seja, o fato de uma pessoa nunca ter traído alguém não significa que ela vai ser fiel com você. Bem como o fato de uma pessoa que já traiu não significa que ela vai te trair. Talvez essa pessoa era mais fraca do que é hoje, talvez tinha convicções que não tem hoje, talvez essa pessoa antes era imatura e hoje não é, talvez a ex-namorada dele era uma chatice o dia inteiro, não que justifique, mas uma pessoa fraca junto com uma mulher chata leva à traição. Se o cara for forte, ele termina, ele conversa, mas se ele for fraco, ele trai, bem como as mulheres. Então a gente precisa, muitas vezes, entender que as pessoas mudam, que as pessoas evoluem, e eu não posso julgar uma pessoa pelo que ela era, mas pelo que ela faz por mim hoje. E aí entra a questão da confiança. A confiança, gente, nunca é uma certeza. Então, assim, eu confio. Beleza, mas eu confio, mas a pessoa pode me trair, qualquer pessoa pode. Igual, eu confio na Rafa, mas vai que ela me trai, entende? Então eu tenho que preparar para isso. Então, no final das contas, você tem que pensar, Adriana, que se ele te trair, você termina. É muito simples. Me traiu, terminei, eu não perdi nada com isso. Eu descobri que não era uma pessoa boa para estar comigo e agora eu vou encontrar uma pessoa que seja, mas eu não perco nada. Se eu entendo dessa forma, eu não sofro. Gosto do seu português claro. De onde tu és, doutor? Eu sou de Minas Gerais. Agradeço o carinho. Não era claro, não.
mas eu fiz uns exercícios para dicção quando eu comecei e ajudou bastante. Preciso de uma consulta, você é top demais, agradeço o carinho. Leila, vai ser um prazer enorme te atender, tá bom? Manda mensagem lá no direct do Insta, Hugo Costa PSI, ou no site da My Mentor, hein? Entre em contato, que a gente conversa, tá bom? Tô nessa vibe aí, se trair é tchau. Exatamente, não tem por que se preocupar, gente. Porque, caramba, o que eu perco? Realmente, eu não perco nada, eu perdi uma pessoa que me traiu, nossa, que perda horrível. E aí algumas pessoas falam, ah, não, mas era uma pessoa incrível. Não era, se traiu não era. Era uma pessoa medíocre, igual todas as outras, só que tinha algumas qualidades, igual todas as outras. Então eu posso encontrar uma pessoa melhor. Só que eu vou sofrer se eu tiver alguma coisa a perder. Então, se eu tenho dependência, se eu preciso dessa pessoa para ser feliz, se eu preciso dessa pessoa para me sentir importante, se eu preciso dessa pessoa para ter um relacionamento e sentir que a minha vida valeu a pena, aí eu tenho uma perda. Então, o mais importante aqui é entender que eu preciso ser autossuficiente. Eu tenho que produzir a minha felicidade, eu tenho que ser capaz de produzir minha segurança, eu tenho que ser suficiente financeiramente para que eu não dependa do outro para nada. E aí, se esse outro me fizer bem, ótimo, vai estar na minha vida. Se me fizer mal, vai embora. Algumas pessoas até criticam. Eu vi um comentário de uma pessoa se referindo a mim, falando assim, ele é autossuficiente, ele é uma pessoa que acha que não precisa de ninguém. E as pessoas veem isso como se fosse ruim. Não é ruim, gente, é bom. O fato de você não precisar de ninguém é libertador. É uma coisa normal, é uma coisa, assim, normal não, é uma coisa que deveria acontecer normalmente, só que as pessoas estão acostumadas com dependência. Então, a gente precisar de outra pessoa no sentido profissional, tipo, eu preciso de clientes para ter dinheiro, sim, mas eu preciso precisar de mim em todo o resto. Eu preciso somente de mim para conseguir atrair os clientes, eu preciso somente de mim para ser um bom profissional, para ser feliz, para ter dinheiro, entende? Isso é fundamental. Que aí eu não me atenho a me manter em nenhum relacionamento que seja ruim. Pessoal, por hoje é só, tenho uma consulta daqui a 5 minutos, então eu vou lá atender minha paciente, mas qualquer coisa estou à disposição de vocês, tá bom? Se precisarem agendar consultas, mentorias, fiquem à vontade para entrar em contato e conheçam também os nossos cursos no site da My Mentor. Beijo grande para vocês, até a nossa próxima live. Tchau!